Senhor, mas antes de ofertar eu quero dar um testemunho. Quem é que gosta de ouvir testemunho? É testemunho, não é testemunho não. Amém? Testemunho é coisa boa, não é? Mas antes de testemunhar, você que é dizimista, põe a mão no seu coração que eu quero orar por você. Você que não é dizimista, põe as duas mãos no coração. E ninguém olha para a direita nem para a esquerda, porque quem é e quem não é, o Senhor sabe quem é e quem não é. Eu estava na minha casa e o Senhor falou para mim que tem gente aqui essa noite que tem vontade de ser dizimista, mas não consegue. Eu falei, Jesus, eu tenho certeza. Aí a gente, naquela coisinha assim, Deus, como assim? Não consegue, né? Não, ele vai 1 mês, ele vai 2 meses, no 3 meses acontece uma bagunça. Aí ele dá aquela fraquejada, ele volta lá para o final da fila, como diz uma amiga minha. Aí ele tem que começar tudo de novo. E aí o Senhor falou comigo assim, ó. Ih, pastor, não falei para o pastor esse negócio que eu ia fazer, vai dar zebra. Mas vou fazer assim mesmo. Se foi Deus que direcionou, amém. Nós estamos em qual mês? Qual mês que nós estamos? Outubro. E aí tudo que a gente faz é por fé ou sem fé? Por fé. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas vamos lá. Você que esse mês, preste bastante no que eu vou dizer aqui, hein? Isso é profético. O Senhor pode mudar a história financeira da sua vida esse ano. Vamos lá. Você que esse mês, pastor, eu dizimei o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando chegou o mês de junho, o mês do desgosto, eu não dei conta mais de dizimar. Mas eu quero fazer um voto com Deus. Jesus, vamos lá. Eu quero fazer um voto com Deus. A Bíblia fala de uma mulher. Que chegou um dia na sua casa, os credores iam levar tudo que ela tinha, inclusive os filhos. E a Bíblia vai dizer assim que ela foi até o profeta do lugar. E ela chegou para o profeta e falou assim, meu marido te servia, ele era um homem de Deus, mas nós ficamos com muitas dívidas. E com essas dívidas, os credores estão à minha porta. E eles vão levar os meus filhos se Deus não fizer um milagre na minha vida. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, ele falou para aquela mulher assim, o que é que você tem na sua casa? Então a primeira coisa que o Senhor está perguntando para você hoje aqui nessa noite, o que é que você tem na sua casa? A segunda coisa que Deus quer que você entenda, ele fala para a mulher assim, vai nas suas vizinhas e peça vasilhas cheias. Vasilhas o quê? Vasilhas o quê? Não tinha que ser cheia, gente. Ela estava precisando, o profeta deu uma palavra para ela, vai lá e pede vasilha. Ela não estava precisando, sim ou não? Mas ela foi, em toda a vizinhança dela, eu acho que o que ela podia juntar de vasilha ali, ela levou para a casa dela. Pegada as vasilhas, ela foi consultar o profeta. E o profeta falou para ela assim, entra onde? No seu? Entra onde? No seu? Entra onde? No seu? Entra onde? No seu? Quarto. Por que no quarto? Porque quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de relacionamento. Quarto é um lugar secreto onde só está você e o Senhor. E aí você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a despejar do que você tem. Ela tinha muito, sim ou não? Não, ela não tinha muito. Mas o que ela tinha superabundou ao ponto de encher todas as vasilhas. Preste bastante atenção nisso. Foi o azeite que parou? Não, as vasilhas que acabaram. Eu quero profetizar na sua vida, quem crê em nome de Jesus, coloca de pé e põe as mãos para cima. Em nome do Senhor Jesus, esse ano, você que depositar aos pés do Senhor, você que melhorar o seu relacionamento, você que entra no seu quarto, na sua casa, Deus vai multiplicar de uma forma extraordinária, 30, 60 e 100 por um, porque assim como foi com a viúva, será na sua casa, será na sua família, você vai tirar da sua vida e vai colocar naquelas que estão vazias e vai transbordar, e aquilo que está sobre você não vai se acabar. Amém? Dê um aplauso para o Senhor. Se assente aí. Estou sentindo a presença de Deus está aqui. E se você, meu Deus, se você fizer o que eu vou te dizer agora. Jesus, me dê graça. Dízimo nós não devemos o dízimo para o Senhor. E eu não acredito que a gente paga dízimo atrasado.
Isso não é bíblico. Mas você hoje, que ouviu essa palavra, e entendeu que você não tem sido fiel ao Senhor, estou falando de quê? Fidelidade. E falar, Senhor, o valor que o Senhor colocar no meu coração. Porque hoje é que dia do mês? 15. Hoje é 15. Domingo que vem é que dia? Domingo que vem é que dia? Isso. Deus é Deus de desafios, não é? Como diz uma amiga minha, Deus é meio doidinho, né? Com todo respeito, Senhor. Porque Deus, Ele faz as coisas que não cabem na mente da gente. E muito menos no meu bolso e no seu bolso. E aí você vai orar ao Senhor. Você vai orar ao Senhor. Mas quando a gente terminar o culto aqui hoje, você vai sair do seu lugar no final do culto, depois que o pastor Elton vir aqui, dar a bênção apostólica. Lá naquele fundo ali, ó, tem uns envelopes. Eu não vou distribuir envelope aqui, porque eu sei que tem gente que não gosta. É constrangedor. Eu estou boazinha hoje, o Senhor não falou, me deu um direcionamento para fazer, então não vou fazer não. Mas você que acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida financeira, pegue o envelope, traga uma oferta alçada ao Senhor e diga, Senhor, eu fiz conforme a tua palavra. Senhor, não é igual a palavra da pastora Sônia, porque não é da cabeça dela. Eu fiz conforme a tua palavra e eu vou estar colocando aqui a minha oferta. Que dia que é isso? Que dia que é isso? E o diabo vai te esmagar na semana inteira, está repreendido em nome de Jesus. Porque o Senhor vai te dar um dinheiro que não é seu, e você vai ficar doidinho para pagar suas contas. Mas se você for fiel, aí eu entendi o que Deus falou para mim, quando Ele falou para mim assim, tem gente que está lá, Sônia, que não é dizimista porque não consegue. E essa semana eu vou provar o coração deles, porque eu sou Deus na vida deles. Dê um aplauso para o Senhor. Vamos ofertar agora? Olha só, eu quero dar um testemunho antes. Está gravando isso aí, Robert? Você gravou o que eu falei? Está gravando, não? Está gravando, né? Depois, se você quiser ouvir o que eu falei direitinho, pega o site lá o link da igreja, pede para alguém, se você não tiver, e ouça o que eu disse. E ore em cima da palavra que foi ministrada aqui, porque é profético, meu irmão. Brinca não, brinca não. Domingo passado, o Senhor me deu um presente. E aí você vai achar que foi aquela coisa assim, uau, que quando a pastora Sônia fala, é coisa assim de outro mundo, né? Irmãos, durante 3 meses seguidos eu fui no mercado querendo comprar uma escova de cabelo. E a escova de cabelo, ela custa mais ou menos 20, 25 reais. Deus, quando me mandou de volta para a casa da minha mãe, Ele falou para mim assim, ó, eu vou te sustentar nesse lugar. E se juntar o ticket do meu irmão com o ticket do meu menino, dá mais ou menos uns 1.700, 1.800 reais. Deus está me sustentando lá só com comida, sim ou não? Sim ou não? Né? Porque provavelmente, né, pessoas aqui não têm um valor X desse para comprar só de cozinha. E eu quero que todos tenham em nome de Jesus, amém? Amém? Porque isso é promessa de Deus. E Deus, quando cumpre, Ele faz ou não? Faz. Então eu podia chegar naquela prateleira lá e comprar a escova de cabelo. Podia ou não podia? Podia, baratinho demais. Aí eu chegava lá, colocava a mão, meu coração fechava. Não vai agora dessa vez não. Voltava lá de novo, olhava todas as cores, né? E aí quando foi semana passada, olha só como é que Deus faz. Porque Deus sabe falar com a gente. Samuel fez um curso numa empresa que eles vão vender. Parece vender, Samuel? Vocês vão representar a empresa, né? Eles vão representar a empresa. O que foi que Samuel me deu de presente? O que Samuel me deu de presente? Você sabia, Samuel? Não sabia. Quando eu peguei a escova, o melhor é quando eu peguei a escova. O que o Espírito Santo me falou? Isso aqui é só um sinal daquilo que eu vou superabundar na sua vida. Amém. Irmão, eu nunca peguei um negócio, eu chego lá e eu passo ela daqui, eu passo ela dali, eu falo, minha bênção está chegando, porque ela faz o quê? Ela fica na minha cabeça, ela passa nos meus cabelos, eu estou me abençoando, eu falo, Deus vai chegar, Deus já chegou. Eu não sei como é que é, mas vai chegar, porque no reino espiritual já chegou. Para uns, mas uma escova. Eu também pensei que eu podia comprar uma escova, mas foi numa escova que o Espírito Santo falou comigo. De repente Deus tem falado tanto com você em coisas mínimas, em detalhes mínimos, e você está assim, Deus, mas isso aqui não dá. Senhor, mas isso aqui é muito pouco, e para o que eu quero a escova não paga nem o ar que enfia lá dentro. Mas Deus se preocupa.
E Ele fez questão de me dar uma coisa que eu queria. Para mim, Ele me deu um mimo. E não é gostoso quando você recebe um mimo do Senhor? Eu vi a Elane tirando foto aqui hoje com uma Bíblia na mão. É Bíblia, Elane, que você ganhou? Uma Bíblia. Eu vi as meninas ganhando uns negocinhos aqui na frente. Gente, é Deus cuidando purinho. E Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua casa. Só que eu aprendi nesses últimos dias que fé é individual, fé é pessoal e fé é dom de Deus. Fora aquela que você já nasceu com ela. Mas se você quiser entrar nesse ambiente de fé como dom do Senhor, você precisa se esticar mais um pouquinho. Ser mais homem, ser mais mulher em nome de Jesus, amém? Vamos ofertar ao Senhor. Nós vamos cantar um cântico aqui. Enquanto isso, você sai do seu lugar, vem aqui na frente. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, dê um aplauso para o Senhor. Abre sua Bíblia aí no livro de Timóteo. Irmão, o Senhor falou comigo assim, ó. Para os que são dizimistas fiéis, você que quiser fazer uma oferta diferente ao Senhor esse mês ainda, a porta está aberta, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, eu tive meditando essa semana e o Senhor tem compartilhado uma palavra no meu coração e eu ouvi um pregador muito famoso certa vez falando assim que palavra boa é aquela que você ministra depois de 30 vezes. Eu fiquei pensando assim, né? Palavra boa é aquela depois que você ministra 30 vezes, né? Então eu vou compartilhar algo que com certeza você já sabe. Mas eu aprendi na minha caminhada que o saber não é tão importante quando você não pratica. Me lembro de uma pessoa que um dia conversou comigo e ela falou para mim assim, nossa, a senhora sabe tanto, né? Eu falei, você está enganada, não sei não. Porque o importante não é saber tanto. O importante é o quanto que você sabe, você pratica. Porque se você conhece de A a Z e você pratica só 10%, está com defeitinho aí. E Deus, Ele é um Deus de princípios. E Deus sendo um Deus de princípios, Ele é um Deus muito zeloso. E Deus sendo um Deus muito zeloso, Ele vela em cumprir a palavra dEle. Então, de repente, né, hoje você vai sair daqui ou me amando mais, ou me amando mais ainda. Porque você não tem o direito de sair daqui hoje me odiando, porque a palavra vai te condenar. E a palavra foi feita para isso, sim ou não? Não. Embora nós podemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Mas não foi para isso que nós viemos aqui. Nós viemos aqui porque existe um pão excelente dos céus que o Senhor quer descer sobre a sua vida essa noite. E se você entender o que o Espírito Santo vai falar no seu coração essa noite, e chegar na sua casa, você começar a praticar, você vai ser bem sucedido, amém? Amém? Quando Paulo escreve para Timóteo, quero fazer uma introdução aqui, porque eu quero que você entenda algumas coisas. Quando Paulo escreve para Timóteo, as cartas de Timóteo, Tito, são cartas que provavelmente, tá, foram cartas escritas quando Paulo estava na 4ª viagem missionária. Por que essas cartas, essas cidades, elas não são relatadas? Por quê? Porque nesse intervalo da 4ª viagem missionária, Lucas já tinha escrito o livro de Atos. Então, se ele já tinha escrito o livro de Atos, não tinha como ele inserir esses novos lugares naquela carta ali.
Porque o livro de Atos, eu não gosto de falar de datas, os irmãos sabem muito bem, mas ele foi escrito no meado de 62, 63 depois de Cristo, e aí vem 1 Timóteo 64, 2 Timóteo 66 depois de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque foram cartas de cunho pessoal que Paulo escreve para um amigo, para um filho muito querido, muito amado. É como eu chegar na minha cães, na minha velhice, né, e eu quiser hoje, né, podia pegar esses iPads daí da vida, né, mas escrevesse com cunho pessoal, né, dizendo o desejo e a vontade que eu teria de ver algumas pessoas e instruindo aquelas pessoas para que elas não se perdessem ao longo da caminhada. Entendendo por que Paulo escreve nessa época, por quê? Porque quando ele escreve nessa época, ele está com um Timóteo muito desanimado. Um Timóteo cansado, um Timóteo que na verdade não saiu do lugar, não perdeu o foco, mas sabe assim, quando você está num lugar assim, você não sabe se vai para a direita, você não sabe se vai para a esquerda, parece que você tem tudo que você precisa, mas você não consegue romper. Timóteo estava daquele jeito. E Paulo, amando Timóteo, sabendo que ele estava próximo de partir dessa para melhor, porque Paulo fala que o viver é Cristo, o morrer é ganho. Paulo chega no momento da vida dele que ele vai dizer assim, ó, eu nem quero ficar aqui mais, mas eu fico por causa de vocês. Porque é muito melhor estar com Cristo. E aí eu olho para essa geração nova que, Senhor, a última coisa que eu quero é estar com o Senhor agora, porque amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou conquistar, amanhã eu vou fazer, me dá mais uns 10 anos, não, me dá mais 15 anos, não, me dá mais 20. Ninguém fala, Senhor, estou prontinho aqui, ó, facinho, facinho. Isso é pura verdade. E não estou discriminando ninguém, porque cada um aqui tem o direito de conquistar e Deus nos deu essa habilidade para a gente conquistar coisas aqui na terra, para glorificar o nome dEle. O duro é quando você está se empenhando para ter coisas na terra que vai só massagear o seu ego. E não vai investir nada no reino e não vai proporcionar com que o reino de Deus chegue até nós. Porque esse foi o motivo pelo qual eu e você fomos ensinados. Então Timóteo passava uma fase difícil, muito difícil. E aí Paulo resolve escrever para ele. E Paulo, quando escreve para ele, Paulo começa a dar algumas instruções. E de uma carta para outra, num tempo muito curto, Paulo escreve. É como se Paulo estivesse escrevendo para ele, e Paulo depois tivesse que escrever a segunda vez, reafirmando aquilo que ele tinha dito, porque em algum momento Timóteo não estava legal. Aí você para pensar assim, fala, pastora Sônia, esses dias eu estou meia para cá, meia para lá, parece que eu perdi o foco, eu estava num gás, eu estava animado. Sabe o cara quando faz academia? Ele está num gás, aí ele toma vitamina, aí ele levanta cedo, ele corre, ele pega musculação, ele engorda um pouquinho, fica bonitão assim, de repente dá aquele exame, murcha tudo. Tem crente que é desse jeito, pega um gás, fica fortão assim, de repente vai lá e murcha tudo. Por quê? Porque parou de se preparar, parou de usar vitamina, parou com tudo. E o crente é do mesmo jeito, parou de orar, parou de jejuar e parou de ler a Bíblia. Fica o quê? Fraquinho, igualzinho aqueles negócios que os cocá angolanos, tô fraco. E tem crente desse jeito, só não estou fraco. Primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, se você juntar os 10, são quantos capítulos? Diga assim comigo, 10. Eu descobri sexta-feira, tá? 10 capítulos, com o meu mentor ali, né? Meu precioso filho. 10 capítulos, você lê em 10 minutos. Quem aqui se lembra de Mateus 5, 6 e 7, que eu falei que em 12 minutos você lê ele? Se você não leu ainda, meu irmão, se você não está PhD, doutorado em Mateus 5, 6 e 7, você já está desobedecendo uma ordem que vem do altar. E quando você desobedece uma ordem que vem do altar, você fica, como é que eu posso dizer assim, vulnerável. Porque ali está todos os mandamentos que Jesus espera de mim e de você. Pastor, eu não decorei. Não é para você decorar, porque eu também não decorei. Mas Ele quer que você saiba o que está escrito ali. Quem entendeu, diga amém. Então, nesse tempo, nesse problema de desânimo, o que Paulo resolve fazer? Eu preciso agora ter um tempo para Timóteo. Preciso lembrar Timóteo quem ele é. Preciso falar com Timóteo, porque Timóteo está se perdendo. E eu coloquei ele, a sensação que eu tenho quando Paulo fala, é que ele tinha pegado Timóteo e colocado num convite de lobo. Por quê? Porque todas as pessoas que estavam com Timóteo ali eram pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, anciãos, homens de respeito, e Timóteo ainda era um menino. É hoje o Senhor pegar quem? É hoje o Senhor pegar o Mateus tem quantos anos?
Pegar Mateus e querer que Mateus me dê uma lição de vida. Deus pode fazer isso sim ou não? Sim! Só que com tanta coisa que foi acontecendo, Timóteo começou a ficar intimidado. Irmãos, e quantas vezes você tem autoridade, autonomia, é só você se posicionar e falar daqui, ninguém passa. Mas Timóteo estava tão debilitado, com tanta coisa que ele estava passando naquela época, que ele fez o quê? Ele preferiu, em vez de avançar, ele fez o quê? Ele recuou. E se Deus trouxe uma palavra para essa noite, é porque tem gente aqui que, em vez de avançar, está recuando e olhando para trás. E a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele. De repente, Deus perdeu o prazer em você essa noite. Dani e Giovanni, fica de pé em nome de Jesus. O Senhor manda lembrar vocês que Ele separou vocês há um tempo atrás. Ele manda lembrar vocês que vocês abriam cultos. Ele manda lembrar vocês que vocês ministravam em cultos. Ele manda lembrar vocês que foi descido um óleo sobre a cabeça de vocês. E durante esse tempo vocês se esconderam. Que durante esses tempos vocês voltaram para trás. Que durante esse tempo Deus tem olhado para vocês e tem dado chance para vocês voltar para o caminho de onde Ele colocou. Então essa noite, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra para vocês dois. Rompa, rompa, diga eis-me aqui, se disponha, porque Deus quer fazer em vocês e através de vocês, em nome de Jesus. Amém? Se assente em nome de Jesus. Deus não tem prazer naquele que olha para trás. Não tem. Só que de repente hoje eu posso ser um Paulo na sua vida. De repente hoje eu posso ser uma lixa na sua vida. De repente hoje o Senhor me colocou aqui essa noite só para te lixar mesmo. Para que no final do culto, quando você chegar na sua casa, você fala assim, Senhor, e aí, está tudo bagunçado, como é que eu faço agora? E Ele é tão maravilhoso que Ele vai falar assim, ó, vamos começar do começo de novo? Aí eu fiquei pensando no Giovanni, porque Deus me mostrou eles com muita clareza. Deus me mostrou os dois no altar. O Giovanni nunca foi para um culto sem gravata. Fica em paz aí, viu, Giovanni? É porque o Espírito Santo vai ministrar umas coisas no seu coração e Ele vai te dar muito discernimento e conhecimento da palavra. Esse homem não estava num culto se ele não tivesse totalmente alinhado, preparado. Nenhum, por quê? Porque todos os cultos ele foi disponível para Deus usar. E lá onde nós congregávamos era assim, ó, ninguém mandava. Você sentava no banco, aí o pastor falava assim, fulano, levanta, hoje é você. Então, Giovanni, Deus vai começar a te usar. Eu não sei como é que Ele vai fazer com você e o pastor, porque o pastor Jefferson tem umas loucuras e abençoada de vez em quando. Então, você começa a colocar suas barbas de molho, porque Ele vai começar a te dar oportunidade, vai soprar seu nome em nome de Jesus. Dani, escuta uma coisa. Você não é mulher de banco. E você não é mulher para esconder atrás de criança. Tá? Então, assim, Deus Ele vai fazer uma reviravolta e Ele manda falar para você assim, ó, cuida da minha obra, que eu cuido da sua casa. Irmãos, e Paulo vai falar assim, ó, 1 Timóteo capítulo 2, diga amém. Amém. Paulo começa assim, ó. Admoesto-te, pois, que, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Robert, coloca esse versículo aí e deixa aí para mim. Irmãos, olha ali. A ênfase, a introdução que eu dei aqui no estudo, na palavra, e aqui eu vou começar a falar algumas coisas que Paulo está falando. A palavra, quando ela fala assim, ó, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Paulo, quando ele quer levantar a moral de alguém, quando ele quer animar alguém, ele está falando assim, ó, eu preciso que você volte para o começo. Por que você acha que Timóteo, pastor da igreja, muitos anos, Paulo precisava falar isso aqui para ele? Não, mas Paulo está falando assim, ó, eu te admoesto. Sabe o que significa essa palavra admoestar? Ele fala assim, ó, eu estou te falando com carinho.
Estou chamando a sua atenção de uma forma branda. Então eu estou te admoestando. Às vezes a gente vê assim, pensa assim, não, Deus está nervoso. Irmão, Deus não fica nervoso com ninguém. Porque se Deus ficasse nervoso com a gente, nós não estávamos aqui essa noite. Pelo menos eu não estava, né? Porque com certeza eu devo ter chateado ele alguns dias aí. E ele deixou de me amar por causa disso? Não. Mas ele está falando assim, Timóteo, eu estou chamando a sua atenção de uma forma tão carinhosa. Eu estou chamando a sua atenção de uma forma assim, é como se eu te pegasse agora, eu te colocasse no colo, porque eu sei que você não está passando bem esses dias. Eu sei que algumas coisas aconteceram com você, e você não, parece que você foi atingido. Então assim, eu estou te admoestando que antes de tudo. Irmão, quando alguém chega para você e fala assim, ó, antes de tudo, ele está falando assim, ó, primeiro. Tem uma versão que fala assim, ó, primeiro. E o que é o primeiro? O primeiro é o primeiro. O primeiro não é o segundo, o primeiro não é o terceiro, o primeiro é o primeiro. Então, que primeiro você faça o quê? Dê precações. E aí eu me lembro que Jesus falou assim, ó, buscai primeiro. O quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que a gente está buscando primeiro? E aí o que eu estou buscando primeiro? Eu preciso parar e, olhando para essa palavra, o que eu estou buscando primeiro? Porque ele fala assim, então a primeira coisa que você vai fazer é você buscar o Senhor em deprecações. Sabe o que significa deprecações? Significa pedido e favor, súplica, para que a graça me alcance. Você consegue entender isso aí? Pedido, uma súplica, por favor, pelo amor de Deus, graça me alcance. Então, Timóteo, eu quero advertir você, porque você saiu do caminho, você de alguma forma entristeceu, você viu pessoas que não deveria ver, você falou coisas que não deveria falar, você feriu pessoas que não deveria falar. Então, primeiro de tudo, eu quero que você faça deprecações. E deprecações significa o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Porque às vezes a gente vai chegar diante do Senhor, e eu me lembro muito bem da oração do Pai Nosso, porque na quarta estrofe ele vai falar assim, ó, o pão de cada dia me dá hoje. E Deus tem dado tempo para a gente aqui nesse lugar. Não estou pregando para o povo de fora hoje, estou pregando para a igreja. Porque é aqui que o Senhor nos alimenta, é aqui que o Senhor nos fortalece. Deus tem dado tempo para você consertar. Deus tem dado tempo para você buscar Ele primeiro. Deus tem dado tempo para você obedecer Ele. Ele está falando assim, me busca em primeiro, mas é preciso você fazer, antes de tudo, a primeira coisa, peça por você. Porque você saiu do rumo, você perdeu a noção, existe uma unção sobre você, existe uma graça sobre você, existe um favor, e você se perdeu. E foi isso que aconteceu com Timóteo, ele se perdeu. Mas Paulo queria reanimar ele. Timóteo, meu filho, desperta o dom que está em você, o dom que foi imposto pelas minhas mãos. Tem lugar que ele está praticamente implorando, Timóteo, sofre comigo as aflições do bom soldado de Cristo. Tem gente que abandonou o barco, tem gente que está deixando o irmão caminhar sozinho. Porque se perdeu. Então faz deprecação essa noite. Larga de ser egoísta, larga de ser orgulhoso. Larga de achar que você está bom demais e que você não precisa de ninguém, porque você precisa de alguém sim. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros. O Senhor nos fez com essa dependência. O Senhor nos fez com essa carência. O Senhor nos fez de uma forma que eu preciso de você e você precisa de mim. Você não é um ser independente aqui na terra, porque Deus não fez ninguém independente. Para de bater no peito e achar que você é autossuficiente, porque você não é. Você é um sopro. Sabe o que é um sopro? Mais nada, você é isso. Porque Tiago vai me falar que a vida é um sopro. E você não tem controle dela nas suas mãos. E Paulo está falando para Timóteo assim, meu filho, deprecações não é o suficiente. Eu quero que você agora faça o quê? Súplicas. Orações, intercessões. A Bíblia fala de uma mulher que tinha uma filha que estava endemoniada. Uma mulher estrangeira.
Mas ela tinha um problema na casa dela que ninguém podia, porque, sendo grega, ela não tinha acesso ao Deus de Israel, o Deus invisível, o Deus todo-poderoso. Mas num determinado momento ela ouve que Jesus está passando na cidade dela. E a Bíblia diz que ela corre, ela se prostra diante de Jesus. E ela grita: tem misericórdia de mim, porque eu tenho uma filha horrivelmente endemoniada na minha casa. E Jesus é tão bonzinho, porque Jesus é educado, não é? Sim ou não? É. Aí ele fala assim: nada, ele não fala nada. Porque todo mundo aqui, que nós temos expectativa, a gente quer ouvir Deus, né? Aí aparece alguém lá e fala assim: mestre, essa mulher está me importunando a gente, essa mulher está incomodando. A sua fama vai ficar ruim, você vai perder like na internet lá, hein? O povo vai te parar de seguir. Como é que você não envergonha assim a classe? E ela continua gritando, e ela fala uma frase que vai arrebentar o coração de Jesus. Ela fala assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu penso que naquela hora eu falei: oh, peraí, filho de Davi? Está fazendo sentido para mim agora. Só que ele fala para ela assim, com tanta simplicidade: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cães. Irmão, por muito menos você não volta na igreja. Por muito menos você excomunga o seu pastor. Com muito menos você amaldiçoa a família dele inteirinha. Aquele homem não é de Deus nunca. Pastora Sônia nunca. Quem que ela acha que ela é? Me chamando de cachorro. Onde que já se viu? Mulher do altar, prega. Conhece a Bíblia, fala bonito. Agora quem que ela pensa que ela é? Ela vem aqui e fala que eu sou simplesmente mais um cão na multidão. A igreja tem problema com a verdade. E eu lamento, porque a Bíblia fala assim: ó, conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Então a igreja é um povo escravizado, porque eles não querem ser libertos, porque quando você fala a verdade eles acham ruim. Como é que faz? Dependendo do irmão, se a gente falar um negocinho, eu não volto nunca mais aqui. Irmão, Jesus disse que só tem 2 caminhos: céu e inferno, sim ou não? Céu e inferno, sim ou não? Para onde que acha que você vai? Foi Jesus que falou, tá? Só sou o mensageiro, não mato o mensageiro, não. Ela quebrou paradigmas, ela quebrou idolatria, ela quebrou cultura, ela renunciou a todos os deuses pagãos para reconhecer o Deus de Israel, para que a filha dela fosse liberta. Oração, intercessão. Timóteo, meu filho, eu preciso que você volte, porque alguns se perderam. Mas eu preciso que você faça o quê? Orações e intercessões. Porque agora, Timóteo, eu vou te capacitar para que você interceda pelos outros. Lembra da historinha de Abraão? Abraão não era profeta, naquela hora ele virou profeta. Aí o Senhor fala para o rei lá e fala assim: é o seguinte, Abraão, meu servo, ele é profeta, ele vai orar para vocês e abençoar a vida de vocês. Irmão, Abraão estava tudo errado naquele lugar ali. E Deus fala assim: ele é profeta. Deus, ele tem um negócio com esse povo complicado. Fala assim: graças a Deus. Deus tem um negócio com esse povo bagunceiro, graças a Deus. Deus tem um negócio com esse povo preguiçoso, graças a Deus. Porque Deus tem um negócio comigo e com você. Pega os caras da Bíblia, que todo mundo aí... Davi. Não, Davi não, Josué e Caleb. Não, Josué e Caleb não. Arão e Moisés. Não, e começa a falar, me mostra uma qualidade, e naquela qualidade tem uma fila de defeito. E aí você acha que você vai ser melhor do que eles? Não vai. Então, antes de tudo, o Senhor quer que você faça o quê? Misericórdia por você, para que depois você possa fazer para os outros. Porque se você tiver ferido, você vai ferir os outros. Se você tiver oprimido, você vai oprimir os outros. Se o diabo te visita de vez em quando, ele vai te usar a boca sua para você visitar os outros através da sua vida. Não, não vai não. Usou Pedro, caminhava com Jesus. E você acha que Jesus pediu carta da igreja depois que Jesus chamou de diabo? Sim ou não? Pediu, né? E foi uma vez só? Não, 2. Pedro, o diabo está querendo te cirandar, meu filho. Fica esperto. Ah, se eu chegar aqui e falar para o irmão, não, você viu alguma coisa? Não, eu não vi não, irmão, põe sua vida no altar.
Já está doidinho para te pegar. Porque a função dele é uma só: roubar, matar e destruir. Então, depois que ele está falando isso aí, ele vai falar assim, ó, e agora eu quero que você faça o quê? Eu quero que você faça ações de graça. Quero que você faça o quê? Ações de graça. Eu não vou com a cara da Sara, mas Senhor, visita a Sara naquele dia. Ela me maltratou, Deus, mas cobre ela com o teu sangue, derrama da tua graça. Deus, aquela mulher, eu tenho inveja dela. Senhor, mas em nome de Jesus eu quero declarar que a partir de hoje não vai acontecer isso. Irmão, luta contra a sua carne. Para de falar que não é o processo. Para de falar que não tem jeito. Não, tem jeito, porque a porta vai fechar. E eu lamento, você vai ficar. Não fica achando que porque Deus está esticando o negócio vai ser bom. Não vai ser bom, não. Bom é quando Ele te arrocha mesmo. Bom é quando Ele te coloca no estreito. Bom é quando essa palavra aqui, ó, ela faz sentido para você. E aí o Timóteo já era o pastor da igreja. O Timóteo já cuidava de não sei quantas mil ovelhas. E ele estava num momento caótico da vida dele, sabe por quê? Porque se Deus te chamou, Ele vai te sustentar. Se Deus te chamou, Ele vai prover na sua vida. Deus não deixa nenhum filho desamparado. Então para de achar que é porque você é bonitinho, que é porque você é magrinho, que Deus gosta de você. Não, Ele não gosta de você por causa disso. Ele gosta de você por causa da cruz. Porque não tem como Ele olhar para a Sara aqui e não ver a cruz. E é por todos os homens. Aí vai almoçar, cultiva porque brigou com fulano. Vai jantar, remoe aquela mesma. Gente, a Bíblia fala que aquele pó que fica assim, parece aquela goteira, que fica assim, tum, 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 tum. A torneira da minha casa está estragada. Aí eu vou lá e não comprei a outra, né? Aí, de repente, o meu irmão vai lá e não dá conta de fechar, e aquele negócio assim, irmãos, onde eu tiver, ouça que é trem pingando. Agora, imagina uma pessoa que é desse jeito. Você consegue morar com você? Porque eu sou daquela pessoa assim, já ouvi uma vez. Porque essa é a expectativa que Deus tem quando Ele fala comigo e com você. Eu já vi Deus usar na vida de pessoas aqui, eu vejo pessoas não posicionadas. Aí a pessoa fica, não, Deus está me dando tempo. Deus não está te dando tempo não, minha filha. Você está muito enganada. O diabo só está esperando a ocasião certa para ele te catar. Porque Deus já te deu a palavra. E quando Ele te dá a palavra, Ele quer que você atenda a ela de imediato. Só que aí Timóteo vai dar algumas instruções para ele, vai falar assim para ele assim, ó. Ele vai falar para ele, porque tem gente aqui que tem dificuldade de orar, né? Quarta-feira, 7 horas da noite, a gente tem culto de oração aqui na igreja. Amém? Amém? Que dia? Que dia? Quarta-feira. Né? Sexta-feira a gente tem culto de ensino. Irmão, você sabe uma coisa que me dói? É a gente falar assim, irmão, abre a Bíblia no livro de Naum. Tem gente que vai ficar um tempão aqui, ou senão vai lá para frente aqui, vai lá no final, no comecinho, procura um número e vai voltar aqui, ó. 20 anos aqui na igreja e não sabe onde está o Naum. Pastor ministrou uma palavra aqui semana passada, quem estava aqui domingo passado? Né? Ele falou sobre a arca da aliança, sobre a presença, né? Irmão, você sabia que a arca, antes de ir para a casa de Obed-Edom, ela ficou 20 anos na casa de um cara que chama Abinadab? Quem é que sabia? Fala assim, amém, estou lembrada. Se você não sabia, fique sabendo. 20 anos na casa de Abinadab. Sabe quem que eram os filhos de Abinadab? Diga assim, Uzá e Aiô. Uzá e Aiô. Aiô. A-I-O. A-I-O. Aiô. Aqui o povo é muito criativo para nome, né? Josué é filho de Num. Como é que eu chamo? Num. Naum. Né? Aiô. Qual dos filhos de Abinadab colocou a mão na arca? Quem? Quem? Quantos anos que a arca ficou na casa daquele cidadão? Quantos? Toma cuidado, meu irmão. Porque tem crente velho aí que está colocando a mão onde não deve colocar. Tem crente velho aí que está enfiando o dedo onde não deve enfiar. E Deus vai fazer o quê? Fulminar. Esse Deus que a gente serve é bom ou não? É justo ou não? É, irmão. Pensa tanto que eu amo Jesus. E pensa, eu tenho só assim, esse jeito assim carrancudo, porque eu sou bonita, eu não sou feia, né?
Teve um dia que o irmão falou assim, não, mas você tem uma cara feia. Eu falei, irmão, não tem cara feia não, eu sou bonita. Eu só tenho um semblante fechado. Então, muito cuidado. Porque aqui ele vai falar umas coisinhas simples e eu quero ir para o final, ele vai falar aqui assim, ó. Eu quero que você ore pelos reis. Versículo 2. 1 Timóteo, versículo 2. Ele vai dar uma lista aqui de pessoas que é para ele orar. Só que Paulo faz questão de colocar aqui os governantes. E aí ele vai colocar assim, ó, pelos reis e por todos que estão em eminência, pelos reis e por todos aqueles que estão à vista. Né? Quem aqui sabe quem são os líderes da igreja aqui do Ministério Profético Raiz da Verdade? Quem sabe? Pode levantar, todo mundo tomou banho, gente. Né? Eu sei que os irmãos estão com vergonha aí, né? Quem sabe? Que é o pastor Jefferson, né? Pastor Samuel, pastora Thaís, faz assim com a mãozinha, pastora Thaís, ó, pastora Thaís. A Dani é líder das mulheres, faz assim, Dani, líder das mulheres. Pâmela, mulher de Deus, mulher da oração. Né? O pastor Elton deve ter passeando ali, eu não vi ele ali no fundo ali. Está lá, o meu pastor acabou de sair do banheiro, mas tudo bem. Ele é o líder do ministério e eu estou aqui para somar junto com ele. Então ele está falando assim, ó, eu quero que vocês orem para os governantes e para quem estão em eminência. Ai, pastora Sônia, por quê? Não, você pediu lá atrás já, para que Deus tivesse misericórdia de você, não pediu? Agora ele está falando assim, existe uma hierarquia. Gente, se dá uma coisa que Deus ama, é a hierarquia. Meu Deus, como Ele ama de princípios. Tem quantos homens aqui essa noite? Quantos homens estão aqui essa noite? Irmãos, eu tenho dó dos homens quando chegar na porta do céu. Eu tenho morro de dó dos homens. Eu queria ser um mosquitinho para estar aqui no culto de homens. Eu queria pregar no culto de homens. Porque eu tenho dó de vocês. E dó é a pior palavra que existe no vocabulário bíblico. Porque é quando o ser humano ele é incapaz de produzir ou fazer alguma coisa. Se a sua casa está bagunçada é porque você não se impõe. Se a sua casa está desorganizada é porque você ainda não sabe o que é ser o homem da casa. Se a sua casa está pela direita e pela esquerda é porque você, como sacerdote, como cabeça de Cristo empossado, está em crise de identidade. Isso é bíblico, tá? Depois o pastor vai vir aqui e vai falar assim, obrigado, filho, mas você bateu um pouquinho assim para a esquerda. Mas é bíblico. Eva pecou, Deus chamou, foi a Eva. Quem que Deus chamou? Não, com isso, não quer dizer que as irmãs podem tribuiar em cima, não. Porque a Bíblia fala que quem edifica a casa é a mulher. E a tola derruba. Deus, eu estou falando de hierarquia, tá, gente? Reis e aqueles que estão em eminência. Então, diga assim para você, mulher, de boca cheia, fala assim, o meu marido, ele é a pessoa em evidência na minha casa. E ai de você se não for. Eu conheço homem que Deus mata facinho, facinho, facinho. Eu conheço mulher que Deus mata facinho, 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 porque é uma pedra de tropeço para aquilo que tem que fazer. Quem morre, quem fica viúvo é quem vai ou quem fica? Quem vai, porque quem fica casa de novo. Eu estava vendo a novela dos 10 Mandamentos, né? Aí Arão trocou a primeira mulher dele pela segunda. Gente, a segunda mulher dele é um show de bola. Aí eu fiquei pensando assim, aí na despedida lá que ele ia morrer, né? Porque Arão, o Senhor toma ele, né? Aí ela, nós vamos nos encontrar. Eu fiquei assim, vai encontrar com a primeira ou com a segunda? É novela, tá, gente? Para distrair, porque vocês acham que eu estou muito brava, eu não estou, não. Mas eu quero dar um recadinho para os homens aqui essa noite. Deus vai te chamar no secreto. Deus vai te chamar para um arroxo. E Ele vai te colocar no prumo. E você, mulher, qual que é o seu papel na sua casa? Bebe água. É isso mesmo, Zilene. A Zilene vai passar mal daqui a pouco ali, ó. Zilene é mulher do pastor, não dá nada, não. Bebe água. E quando você beber água, falar nisso, me dá um pouquinho de água aí, por favor. Quando você beber água, você vai falar assim, Senhor, aquele homem que o Senhor me deu, quem que ele pensa que ele é? Não sabe nada da Bíblia, Deus. Mas você bebe água de novo. Senhor, aquele homem que o Senhor me deu, não sabe de nada, você bebe de novo. Senhor, aquele homem é um homem bom. Ele paga as contas, Ele não deixa eu pagar nada nessa casa, Ele é o provedor, Ele é o supridor. Meu Deus, esse mês eu não paguei nem o talão de água, que é o mais baratinho. Porque Ele é o provedor dessa casa. E aí as irmãs têm que fazer, ó.
Bebe água. Bebe água. Bebe água, minha irmã, porque a Bíblia fala que a mulher ganha o marido em? A mulher ganha o marido em? A mulher ganha o marido, só para aquelas faladeiras. Agora é só para as faladeiras. A mulher ganha o marido em? Então fica calada, isso é bíblico. Sabe por quê? Porque quando você estiver caladinha, Deus vai pegar e falar assim: Mateus, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. A Sara é minha filha. Você está achando o quê? Tesouro precioso, mulher muito amada. Você acha que eu te entreguei para você maltratar ela, falar mal dela, desonrar ela, ficar olhando para as mulheres lá fora e achando que a sua mulher não é? Você está muito enganado, cara. Eu abro a terra, te coloco lá e dou o melhor para ela. Fica esperto, tá? Fica esperto. Quem que você pensa que você é? Porque enquanto Deus está falando para ela ficar caladinha, você está humilhando. Aí o Senhor fica grandão. E vira um armário. Ele fala assim: quem que você pensa que você é? É minha filha. Eu gerei antes da fundação do mundo. Eu cuidei. Eu soprei nela o fôlego de vida. Eu cuidei dela. E você acha que eu dei você para ela, para você maltratar, para você espizinhar? Não, não foi não. É um tesouro, é uma pérola. E se você não cuidar, eu vou arrumar outro para cuidar. Muito melhor do que você. Esse é o Deus que eu sirvo, gente. Está na Bíblia. Sim ou não? Está na Bíblia. Então, Timóteo, eu quero que você volte para o começo, meu filho, para o começo. Vai lá e fala: Deus, eu errei, eu pequei, tem misericórdia da minha vida. E agora eu quero que você comece a fazer umas intercessão. E você começa a interceder agora por essas pessoas que estão em evidência. Porque quando você lê a carta de Timóteo vai falar assim: Paulo, teve uns caras aí, ele vai dar nome para os caras, tá? Porque Paulo não era aquele cara que falava escondido, não. Ele falava na cara. Então ele ia falar assim: ó, o negócio é o seguinte, aqui a Ariadara resolveu que ficar no mundo é muito melhor. Então eu não quero que você tenha mais relacionamento com elas, porque eu entreguei para o diabo. Faz assim, faz assim, faz assim. E está na Bíblia, gente. E está na Bíblia. O problema é que a gente está querendo massagear e está querendo ajudar, e isso não vai contribuir para você entrar para o céu. Porque você não sabe nem onde que está a porta do reino. Então cuida de quem está em evidência. E aí Paulo falou para ele assim: ó, tem uns caras aí que eu estou preocupado, só que esses caras já deu um jeito neles, porque eles já desviaram. Então esses caras não vai te incomodar mais. Não vai te incomodar mais. E aí ele continua falando aqui assim, ó, para que você tenha uma vida quieta e sossegada, cheia de piedade e honestidade. Tem uma versão que fala assim, ó, para que você tenha uma vida cheia de paz. E se eu perguntar aqui hoje, gente, sem mentira nenhuma, se eu perguntar aqui hoje, você não vai conseguir falar para mim que você é uma pessoa que consegue ter paz. E eu lamento muito, porque você que não consegue ter paz, você está igualzinho Timóteo. Conhece a Deus, já ouviu falar dele, já recebeu a graça dele, um dia foi visitado de uma forma extraordinária, mas você no meio do caminho, você desistiu. E a falta de paz, Romanos vai dizer que o ímpio, ele é recheado por falta de paz, porque a paz não alcança o coração dele. Então faz um checklist. Faz um checklist. O que está roubando a sua paz? Porque eu vou mostrar uns versículos bíblicos para vocês. Está na ordem aí, Robert? Eu vou mostrar uns versos para vocês aí. E nós vamos encerrar com isso. Meu tempo já acabou. Vocês me dão mais 10 minutinhos aí, em nome de Jesus? Amém? Tá, Romanos, põe Romanos primeiro, Robert, por favor. Romanos 12, 18. Vai dizer o seguinte: se for possível, quando estiver em quem? Fala assim, em mim. Tenha o quê? Tenha o quê? Tenha o quê? Depende de você, meu irmão. A sua paz não depende do seu companheiro. A sua paz não depende do seu patrão. A sua paz não depende do seu contra-cheque. A sua paz não depende de quem está à sua volta. Se for possível depender de você, tenha o quê? Paz. Irmão, você está vendendo a sua paz para quem? Ela está saindo pelo ladrão. Põe o segundo versículo aí, por favor. O segundo versículo vai dizer assim, ó: sigamos, pois, as coisas que servem para a...
Sigamos as coisas que servem para a e para edificação uns para com os outros. Irmão, você está seguindo quem? Eu acho que todo mundo detesta aquela palavrinha, eu te avisei. Te disse. Aí tem uns que falam assim, ó, só estava esperando a queda chegar, porque vingança é um prato que come vazio. Vazio ou frio? E aí ele está falando para você buscar a vingança ou buscar a paz? Está mandando você buscar o quê? Está mandando você buscar o quê? Ela vai chegar até você? Não! Mas é para você fazer o quê? E como é que se busca alguma coisa? Como é que se busca alguma coisa? Como é que se busca alguma coisa? Se movimentando e pegando no seu lugar, na sua casa lá, na sua zona de conforto, infernizando, esperando o cidadão chegar para casa cair para falar que não pagou A, B ou C, ou o menino quando chegou porque brigou na escola, não, está mandando você buscar. Põe o terceiro versículo aí, por favor. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anuncia o evangelho de... O evangelho de... Tem um outro versículo que vai falar assim, ó, que os pés são a preparação dos evangelhos. O salmista vai dizer assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então você precisa caminhar e os seus pés, onde você estiver, precisa de paz. O que os seus pés têm carregado? Quando você vai na casa de alguém, você leva paz ou leva tormenta? Coloca outro versículo aí, por favor. Ora, o fruto do quê? O fruto do quê? Ai, Deus, eu fui tão injustiçada. Deus só viu o que o fulano falou. Deus só viu como é que o meu filho fez. Deus, aquele marido não me ama. Deus, aquele homem só me deu. Não, Deus, eu não aguento mais não. E o fruto da justiça é o quê? Paz. Como é que você vai achar paz se você não consegue entrar nesse equilíbrio de justiça? E Ele está mandando você fazer o quê? Para o quê? Exercita. O que você tem semeado? Vou falar uma palavrinha com muito amor aqui para você falar para o seu irmão. Com muito amor. Eu vou falar para a Pâmela, que a Pâmela está sozinha aqui. Sabia que você está colhendo o que você está plantando? Tudo que você vive hoje é colheita sua. Fala para o seu irmão a mesma coisa. Tudo que você vive hoje é colheita sua. Fala aí, tem gente que não teve coragem de falar, não. Teve gente que nem teve coragem de virar para o lado. Porque você está colhendo o que você plantou. Sinto muito, tá? Como diz um pessoal aí, hashtag fica a dica. Mais um para a gente fechar. Mais um não, mais dois. Olha só que legal, hein? Afaste-se, agora é para você. Afaste-se do mal, faça o bem e busque a... Espera aí, pastora Sônia, então, além de eu ter que ter paz, eu vou ter que fazer o bem? Vai, você tem a obrigação de fazer o bem. Irmão, outra coisa que eu quero falar para você. Não pense. Não ache. Né? Porque quem é que sabe que não existe filho queridinho de Deus? Quem é que sabe que Deus não tem filho preferido? Mas quem é que sabe que tem filho que prefere a Deus? Deus não tem filho preferido, mas tem filho que prefere a Deus. Diga assim comigo, Deus não tem filho preferido, mas tem filho que prefere a Deus. Quem é que está preferindo na sua casa? Por quê? Porque ele está falando para mim assim, ó, você precisa se apartar do mal. Irmão, o que é apartar do mal? O que é apartar do mal, irmão? É você literalmente abominar, repugnar. Irmão, isso aqui não está certo não, sai fora. Eu estou acompanhando uma família e amanhã a gente enterra uma campanha de 7 dias. E quem aqui me conhece sabe que eu não faço campanha assim. Mas a pessoa me procurou e o Espírito Santo falou para mim, eu quero que você faz.
Irmão, pensa numa coisa tão boa quando o Espírito Santo fala para mim fazer uns negócios. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho plena convicção que vai acontecer. Mas hoje o diabo foi tão astuto, tão astuto, tão astuto, que me deu vontade de voar no pescoço do diabo assim, enforcar ele, mandar para o inferno, pisar nele assim, falar assim, seu desgraçado sem vergonha, some daqui. Como é que no sexto dia da campanha a mulher mente? Aí entrou, busque a paz, clame, né? Busque ao Senhor. E aí eu fui, porque quem me conhece aqui sabe que é um ferro e uma ferradura. Porque naquela hora assim, subiu uma ira santa. E o Senhor desceu assim em mim, naquela hora, porque teve que descer foi em mim mesmo, né? Porque senão ia magoar a pessoa que eu estava fazendo a campanha. E ela virou para mim e falou assim, não teve outro jeito, eu tive que mentir. Quem é que sabe que a única paternidade que o diabo tem é a mentira? Chega assim, amém, eu sei. E toda vez que você mente, você empresta sua boca para o diabo. Agora me responde uma coisa, como é que uma pessoa que fala que tem o Espírito Santo mente? Que Espírito que habita em mim e você? Aí eu falei para o Senhor assim, Senhor, como é que eu vou fazer? Ele falou comigo assim, ora que eu vou te dar uma estratégia. Então, a estratégia até amanhã, 11 horas, tem que chegar. Vamos lá. Mais um. Qual que é o próximo aí, Robert? Não, esse aqui é da de Hebreus. Hebreus não é 4, não, é 14. Não é não? Não, eu pus errado, é 12, 14. Mas eu quero esse aí por último. Põe o outro primeiro, o Tiago. Põe o Tiago aí. Tiago 3,18. Esse aí já foi, né? Então, vai lá para 1 de Pedro 3,11 e depois nós vamos fazer o último. 1 de Pedro 3,11. Vamos, ó. Aparte-se do mal, faça o bem e busque a paz e faz o que, gente? Siga. Está te dando a opção de você retroceder, voltar para trás, sim ou não? Não, não está. Samuel, pega o violão aqui, por favor. Fica de pé. Eu quero te dar o último versículo da noite, eu quero orar por você. Se você pegar Mateus 5, 6, 7, você vai ver que nós não fugimos nada do que Paulo está instruindo Timóteo a fazer aqui. Mas aí, Hebreus, eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo de Hebreus. E eu gostaria que você decorasse esse versículo. Porque o mês passado, quem participou das aulas de ensino mês passado? Quem participou das aulas de ensino mês passado, nós falamos sobre santificação. E esse versículo ele fala assim, ó. Hebreus 12, 14. Ele está falando para você mais uma vez. Seguir a paz com todos e a... Seguir a paz com todos e a... Sem a qual ninguém o quê? Agora fala assim comigo. Se eu não seguir a paz e a santificação, agora vai falar o seu nome. A Sônia, não vou ver o Senhor. Agora a pergunta que vai ficar no seu coração: quem é que você quer ver quando o Senhor te chamar? Sabe por quê? Porque salvação é individual. É individual. E eu vou te dar mais um recadinho. Quando chegar lá, você não vai poder falar assim, Deus, foi a Pâmela, aquela mulher, meu Deus, não adianta. Ele fala, quem que é Pâmela? Já entrou no meu gozo, ó. Quem que é Jefferson? Foi meu pastor, o senhor não tem noção. Ih, está comigo tem um tempão. Amado meu, filho querido. Diferenciei ele entre todos.